último relato de hoje, vocês conhecerão a história de um homem que conheceu o sentimento de perda, quando ficou sem sua esposa e mãe dos seus filhos. Todavia, ele conseguiu crescer profissionalmente e financeiramente, atingindo um bom status social. Buscando reestabelecer a sua vida, ele acabou conhecendo a sua nova esposa. Tudo parecia bem, até que ele foi surpreendido com uma revelação de sua filha contra a sua nova esposa. Mesmo surpreso, ele não deixou de agir para proteger a sua família. O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por dizer à madrasta da minha esposa que fiquei feliz por ela não poder ter filhos? Quando minha esposa era adolescente, sua madrasta teve problemas de saúde que eventualmente levaram a uma histerectomia. Ela e meu sogro estavam tentando engravidar antes disso, e ela é muito aberta sobre o quão doloroso foi ficar incapaz de ter filhos. Ela faz terapia há anos, mas esse ainda é um assunto delicado, então não o mencionamos. Em determinado momento a madrasta da minha esposa se tornou vegetariana. Embora eu obviamente não tenha problemas com isso, ninguém mais na família tem na verdade, todavia, ela tende a ser muito enfadonha sobre isso. Há um vídeo específico de gado sendo abatido e processado que ela enviou a vários membros da família pelo WhatsApp. Por causa dessa mulher enfadonha, minha esposa e eu tentamos evitar fazer refeições com ela. Também me disseram que ela e meu sogro costumam comer em cômodos separados. Ocorreu que minha esposa e eu fomos a um casamento há cerca de 2 semanas. Nossa babá regular cancelou de última hora, então nossos sogros se ofereceram para cuidar de nossas crianças, um menino de 8 anos e uma menina de 5 anos. Eles já tomaram conta de nossas crianças uma vez, alguns meses atrás, e as coisas correram bem, então minha esposa e eu concordamos de repetir isso. Aparentemente havia corrido tudo bem, pois as crianças já estavam dormindo quando voltamos para casa. No dia seguinte, minha filha estava muito chateada. Ela mal falou a manhã toda. Quando nos sentamos para almoçar, ela começou a chorar e se recusou a comer. Tentamos falar com ela, mas ela se recusou a nos dizer o que estava errado. Por fim, meu filho nos contou o que aconteceu. Basicamente, naquele dia antes de sairmos, nós prometemos às crianças que elas poderiam comer hambúrgueres no jantar. Meu sogro sabia disso, mas ele aparentemente adormeceu menos de 1 hora depois que saímos. Quando chegou a hora do jantar, as crianças foram pedir para a madrasta da minha esposa fazer os hambúrgueres, e ela se recusou. Meu filho se ofereceu para acordar o meu sogro, mas ela disse não a isso também. Ela disse que faria outra coisa para as crianças comerem no jantar. Quando meus filhos começaram a implorar pelos hambúrgueres, a madrasta da minha esposa mostrou a eles o vídeo do gado que mencionei anteriormente. Ela também aparentemente disse a eles que minha esposa era secretamente contra eles comerem carne, e é por isso que eles hesitaram em nos contar o que ela tinha feito. Minha esposa e eu conversamos com nossos filhos e conseguimos fazê-los se sentirem melhor. Depois que eles foram dormir, ligamos para a madrasta da minha esposa. Ela confirmou que tinha mostrado o vídeo a eles. Dizer que ambos estamos indignados seria pouco. Minha esposa e eu imediatamente dissemos a ela que estávamos cortando o contato dela com nossos filhos, e provavelmente faremos o mesmo com meu sogro por adormecer enquanto ele deveria estar cuidando das crianças também. A madrasta da minha esposa começou a tentar se defender. Ela nos disse que estava apenas tentando ajudar, e que deveríamos nos esforçar mais para fazer com que nossos filhos comecem de forma mais saudável. Isso só me deixou mais irritado. Eu disse a ela que ela não tem ideia de como estou feliz por ela não poder ter filhos, porque eu teria pena da criança que a tivesse como mãe. Depois disso, ela desligou na nossa cara. Meu sogro tem ligado e mandado mensagens para nós. Ele pede desculpas por ter adormecido, mas insiste que cortar o contato com ele e sua esposa é um exagero. Ele também demonstrou estar bravo porque eu zombei da infertilidade da esposa dele. Aparentemente, ela está perturbada com o que eu disse, e meu sogro está exigindo que eu peça desculpas a ela. Sinceramente, não acho que eu seja o babaca aqui, mas estou me perguntando se fui longe demais. Minha esposa concorda que foi um golpe baixo com a madrasta dela. Ela disse que ela com certeza merecia ouvir algo, mas o que eu disse foi um golpe baixo mesmo assim. Então, vocês acham que eu peguei pesado e que sou o babaca aqui? Edite. Ok, para esclarecer algumas coisas que ainda não disse nos comentários, mas já imagino que muitos irão me perguntar, já deixarei aqui uma pequena lista com detalhes e esclarecimentos. Pois bem. Meus sogros cuidaram das crianças na nossa casa, não na deles. Não acredito que tenho que dizer isso de novo, mas não tenho problema com vegetarianismo. Na verdade, tentei me tornar vegetariano há alguns anos, mas não consegui por motivos médicos. No caso da madrasta da minha esposa, o que me incomoda é sua pregação constante e desrespeitosa. Em geral, minha esposa e eu sempre tivemos um relacionamento meio com a madrasta dela, mas nunca desgostamos dela ou a tratamos mal. Ela fez alguns comentários sobre introduzir o vegetarianismo para nossos filhos no passado, mas nunca nada tão extremo.
Admito que não sei muito sobre o histórico médico dela. Só sei sobre a esterectomia porque ela não reagiu bem a nenhuma das gestações da minha esposa, e eles tiveram que me contar o que estava acontecendo com ela. Prometemos os hambúrgueres para as crianças quando elas seriam cuidadas pela babá habitual. Meus sogros a substituíram no último minuto, e as crianças comeram frango na última vez que ficaram com a babá, então mantivemos os hambúrgueres para simplificar a situação. Eu vi o vídeo em questão há alguns anos atrás. Tem pouco menos de 5 minutos de duração e é muito gráfico. Não é o pior desses vídeos, mas definitivamente não é adequado para crianças. Pela descrição do meu filho, acho que eles assistiram a maior parte dele. Estou mais bravo com ela por ela ter mentido para meus filhos sobre a mãe deles, do que com o fato de ela ter mostrado o vídeo a eles, mas a situação como um todo me enfureceu. Minha esposa está brava porque o pai dela dormiu por motivos pessoais, mas não temos certeza sobre nos afastarmos dele. E não estamos muito propensos a ceder em relação à madrasta da minha esposa. Tendo lido alguns dos seus comentários, acho que vou me desculpar pelo que disse sobre a fertilidade dela, mas vou manter todo o resto. Não a quero perto dos meus filhos mais. Por fim, já lhes aviso que atualizarei este post quando eu puder. Obrigado. A atualização. Olá a todos. Obrigado por sua contribuição no meu primeiro post. Embora minha esposa e eu não tenhamos a intenção de deixá-la voltar à vida de nossos filhos, decidi ao menos me desculpar com a madrasta da minha esposa pelo que eu disse. Minha esposa e eu conversamos muito sobre o assunto. Ela disse que, com base em sua história com a madrasta, foi realmente uma coisa boa ela não ter filhos. Mas antes de termos os nossos, minha esposa sempre quis ser mãe e estava aterrorizada com a possibilidade de não poder. Esse medo piorou na época em que ela passou pelo procedimento que ela fez que já mencionei aqui. Minha esposa me disse que sua madrasta ficou agoniada quando isso aconteceu, e mesmo concordando comigo, ela sentiu que talvez fosse melhor se desculpar. O fato de algo ser verdade não significa que eu devesse jogar na cara dela. Outro fator que me levou a tomar essa decisão foi a minha mãe. Antes de meu irmão e eu nascermos, meus pais tiveram uma filha que não vingou, por assim dizer. Eles não falavam muito sobre ela, então eu nem pensei nisso na época, mas meu irmão trouxe isso à tona alguns dias atrás. Eu não conseguia parar de pensar nela depois. Como pai, não consigo nem começar a imaginar como minha mãe se sentia. Eu nunca mencionaria nada relacionado a isso por raiva, não importa o quão errada a minha mãe estivesse. No final, minha esposa e eu concordamos que, embora eu deva me desculpar, não podemos deixar de cortar relações com a madrasta dela, já que ela já demonstrou não conseguir se conter em suas crenças e preferências. Não podemos perdoar o que ela fez. Levamos horas para convencer nossa filha a comer qualquer coisa, não apenas carne. Mesmo depois disso, ela se recusou a comer carne por alguns dias porque ela disse que não queria ser má. Nosso filho não ficou tão abalado, mas ainda teve problemas para dormir por algumas noites. Minha esposa e eu os sentamos e tivemos uma longa conversa sobre isso. Respondemos a todas as perguntas que eles tinham da melhor forma possível. Felizmente, conseguimos tranquilizar nossos 2 filhos de que comer carne não os tornaria pessoas más. Eles ainda estão um pouco perturbados, mas estão muito melhor e comendo normalmente novamente. Nossa principal preocupação sempre será a saúde e a felicidade deles. O fato é que a madrasta da minha esposa comprometeu ambos, então não tivemos dúvidas em cortá-la de nossas vidas. Ligamos para meus sogros neste fim de semana. Pedi desculpas pelo que disse para ela, mas disse a ela que ainda estávamos cortando o contato. Como esperado, ela não aceitou bem. Ela começou a falar sobre como estava tentando ajudar nossos filhos, e nós éramos pais terríveis por privá-los desse cuidado. Tenho certeza de que ela estava chorando. Ela disse que era horrível que essas pessoas cruéis e ingratas pudessem criar filhos e não ela, e que não deveríamos permitir que nossos filhos participassem de algo que causou e causa tanto sofrimento desnecessário. Depois de cerca de alguns poucos minutos disso, meu sogro conseguiu fazê-la parar e desligar o telefone. Mais tarde, minha esposa falou com o pai dela separadamente. Meu sogro se desculpou novamente por ter adormecido. Ele disse que entendia por que estávamos chateados, mas prometeu que nunca mais faria algo assim. Decidimos perdoá-lo, mas não deixaremos as crianças sob seus cuidados novamente, e ele só poderá vê-las sem sua esposa. Temos opções além da nossa babá habitual. Meu sogro concordou. Ele nos convidou para um jantar em família em uma churrascaria que minha esposa amava quando criança. Ele não vai lá desde que sua esposa se tornou vegetariana. Combinamos de que vamos nesta sexta-feira. Definitivamente tenho meus arrependimentos, mas estou satisfeito com o resultado. Mais do que tudo, estou feliz que meus filhos estejam bem. Ver minha filha se recusar a comer foi algo bem chato e até assustador, e acho que nunca perdoarei a madrasta da minha esposa por assustá-la e a seu irmão daquele jeito. Mas fico feliz que eles estão melhorando a cada dia, e acho que as coisas vão ficar bem. Mais uma vez, obrigado por todos os seus conselhos e apoio. Todos foram de grande valia. Tentarei responder a mais comentários dessa vez. Obrigado.
Comentários sobre o relato. Não posso enfatizar o suficiente o quanto eu detesto quando as pessoas usam a questão da suposta alimentação saudável para justificar criar traumas em crianças. Seja mostrando vídeos ferrados ou chamando-os de acima do peso ou algo parecido, nada disso é necessário. Você pode incentivar uma alimentação saudável com reforço positivo e boa educação. Mas essas pessoas são incapazes de fazer isso, pois a maioria delas são burras e insensíveis. Uma das minhas amigas desenvolveu problemas de alimentação porque a mãe dela sempre foi incansável em relação à alimentação saudável. Exagerada em relação à saúde. Ela também era auxiliar de professora na nossa escola. Até se ela nos visse curvados, ela vinha e corrigia a nossa postura. Eu tenho uma curvatura na coluna que é genética do lado do meu pai. Vocês acham que ela era capaz de entender isso? Já lhes respondendo. Não. Minha sogra era parecida quando minha esposa estava crescendo. Apenas alimentos saudáveis, estresse constante sobre boa postura e não engordar porque ninguém gosta de crianças gordas, etc. Minha esposa luta com sua relação com a comida até hoje. Felizmente, ela está melhor agora, mas ela ainda passa por períodos em que come compulsivamente e períodos em que come muito. Ou seja, ela foi impactada por tudo isso. Ao meu ver, o OP agiu muito bem. Aceitou e entendeu que ele foi um pouco além do que deveria, ao usar uma tristeza e frustração de sua sogra contra ela, em um momento de raiva justificada, e assim, agiu bem em se desculpar nesse ponto. Todavia, não cedeu no outro ponto, qual seja, o de penalizar a sua sogra pela atitude intrometida e incorreta dela, de querer se sobrepor sobre o pensamento e estilo de vida dos pais das crianças. Ele mandou bem. Esse tipo de pessoa, na maioria das vezes não passam de fanáticos. Assim como existem os fanáticos por religião, por política, por times de futebol, por relacionamentos ruins, também existe esse tipo de pessoa, que gosta de fingir que está se preocupando com a saúde dos outros, mas na realidade eles precisam ter uma bandeira como um propósito de vida, ainda que torpe. A alimentação saudável é apenas uma máscara bonita. Segundo relato. Minha filha me contou sobre minha esposa, esbanjando dinheiro com o amante dela. Então eu tirei tudo o que podia dela. Sempre me orgulhei de ser disciplinado e bem educado. Qualidades que moldaram cada parte da minha vida, especialmente ao criar meus 5 filhos. 3 deles são da minha falecida esposa, que faleceu de forma súbita e inesperada, me deixando descobrir como ser pai sozinho. Depois, vieram os gêmeos que tive com minha atual esposa, Julie. Ela é 12 anos mais jovem do que eu. Eu sei. Já ouvi de tudo. E aos 48 anos, me vi equilibrando a paternidade, o casamento e as demandas do meu trabalho. Julie e eu sempre fomos um casal um tanto estranho. Suponho que ela seja o que chamam de boa vida. Ela gosta de viver em grande estilo. Não me entenda mal, eu tenho os meios para sustentar esse estilo de vida, mas nunca fui de me entregar a isso só por causa disso. Sempre houve uma necessidade de equilíbrio na minha mente. O dinheiro deve ser usado com sabedoria. Especialmente quando há crianças envolvidas. As crianças são mais espertas do que muitos imaginam. Elas observam o que você faz e aprendem com isso. É por isso que sempre fiquei de olho enquanto Julie gastava, e então eu aplicava limites quando era necessário. Não porque sou mesquinho, mas porque quero garantir que vivamos dentro dos nossos meios, e mais importante, que nossos filhos entendam o valor do dinheiro. A vida nem sempre oferece luxo. Você deve estar se perguntando por que me casei com alguém tão diferente de mim. Alguém que claramente ansiava por um estilo de vida que eu não priorizava. É uma pergunta justa. A verdade é que Julie entrou na minha vida quando eu estava em uma encruzilhada. Eu estava tentando seguir em frente do luto por ter perdido minha primeira esposa. Precisava de alguém que se encaixasse na dinâmica familiar. As crianças, depois de tudo que passaram, precisavam de alguém com quem pudessem se conectar. Julie foi a única que se conectou com eles. Bem, pelo menos na maior parte do tempo. Minha filha mais velha nunca falou totalmente com ela, mas já vou chegar lá. Julie tinha todas as qualidades certas além de ser engraçada e gentil. Ela era inteligente, determinada e financeiramente astuta, com um diploma de finanças. Ela era uma ex-funcionária minha, e foi assim que nos conhecemos. Confiei nela, não apenas com meu coração, mas com meus negócios. E havia atração, claro. Não vou fingir que sua juventude não era atraente. Pois para mim era. Mas não era só isso. No começo, a vida com Julie era fácil. Ela se dedicava aos gêmeos e assumia um papel ativo na criação deles. Ela é esperta, e eu apreciava isso. Mas sempre havia algo estranho entre ela e minha filha mais velha, Melissa. Elas entraram em conflito desde o começo, sempre se desentendendo pelas menores coisas. Eu nunca entendi direito, mas atribuí isso ao fato de que minha filha mais velha era a que mais ficava com a mãe. Então,
Quando uma nova pessoa entrou em nossa dinâmica familiar, ela não queria que alguém substituísse sua mãe. Ou talvez ela até estivesse com ciúmes da minha atenção. Até agora, Julie estava satisfeita. Ela tinha tudo o que queria em uma casa bonita, estabilidade financeira e uma família. A vida era tranquila. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas, recentemente, as coisas começaram a mudar. Julie começou a me incomodar sobre o dinheiro que eu deixava para ela gastar, alegando que não era suficiente para administrar a casa e cuidar de suas necessidades. Eu admito que não entendia de onde ela estava vindo com esse assunto. Nós até sentamos e analisamos as despesas juntos, e eu simplesmente não conseguia entender. Os números não mentiam. A mesada deveria ser mais que suficiente. Mas ela continuava insistindo, dizendo que as coisas estavam apertadas e que precisava de mais para manter o estilo de vida ao qual nos acostumamos. Eu não estava feliz com isso, mas planejava aumentar a mesada dela. Pensei que talvez fosse eu. Talvez eu não estivesse sendo justo ou generoso o suficiente. Mas então Melissa veio até mim com algo que me parou no meio do caminho. Minha filha mais velha, Melissa, é esperta, como a mãe dela. Ela herdou mais do que o rosto da mãe. Ela também tem aquele instinto protetor feroz, especialmente quando se trata de seus irmãos mais novos. Uma noite, ela entrou no meu escritório com uma expressão séria no rosto, do tipo que diz que algo não está certo. Ela me entregou uma conta de um restaurante de luxo, no qual eu não pisava há mais de um ano. Encontrei isso no quarto da Julie, foi o que ela me disse. Agora, Julie e eu temos nossos próprios quartos que também funcionam como escritórios. Ainda dividimos a cama, mas gostamos do nosso espaço pessoal durante o dia. Meu escritório é onde eu trabalho. E Julie tem seu próprio cantinho da casa que ela chama de seu quarto. Então, naturalmente, perguntei a Melissa o que ela estava fazendo bisbilhotando lá. Essa foi a primeira coisa que me veio à mente. Ela não hesitou. Ela disse algo sobre ter notado coisas estranhas sobre Julie. Disse que ela estava agindo esquisita. Tipo, muito esquisita. Ela estava sorrindo para o celular como uma adolescente apaixonada. Sempre que chegava uma notificação, ela corria para ver, sorrindo como se fosse a melhor parte do dia. E ela quase não estava passando mais tempo com as crianças. Nem mesmo com os gêmeos. O que eu poderia dizer sobre isso? Especialmente sobre o último ponto. Julie sempre foi atenciosa com as crianças. Ela as amava. Então, o que exatamente faria com que ela negligenciasse isso ao ponto de Melissa perceber? E, ainda assim, ela tinha estado grudada no celular mais recentemente, mas eu achei que era só estresse e que ela precisava de uma pausa. Todos nós precisamos às vezes. Mas as palavras de Melissa, elas me atingiram de um jeito diferente. Ela continuou dizendo que não se sentia bem com isso, então decidiu verificar o quarto dela. E foi aí que encontrou essas contas e as guardou. Eram 3, então olhei para elas. Não era para um jantar casual. Estamos falando de centenas, em um caso, mais de 1000, tudo para o que parecia ser um jantar para 2. Os restaurantes nem estavam na nossa parte usual da cidade. Eram daqueles lugares que você vai para uma noite especial, não para um encontro casual. Melissa ficou parada ali, me encarando, esperando. Eu podia ver a mágoa nos olhos dela, mas havia algo mais também. Nojo. Raiva. Ela estava segurando tudo. E não era direcionado a Julie. Não, ela estava com raiva de mim. Melissa apenas me entregou a conta, com o rosto inexpressivo. Faça o que quiser com isso, ela disse, virando nos calcanhares e saindo antes que eu pudesse pará-la. Fui atrás dela, mas ela não respondeu. E foi aí que me dei conta. Ela estava segurando a raiva porque me culpava. Ela me culpava por eu ter fechado os meus olhos. E talvez ela estivesse certa. Talvez eu devesse ter percebido algo antes. Naquela noite, confrontei Julie. Ela estava relaxada no sofá, rolando no celular como se não tivesse uma preocupação no mundo. Eu não entrei agitado, balançando as contas. Não. Eu entrei calmamente, sentei em frente a ela e coloquei as contas na mesa de centro. Julie, eu disse calmamente, com quem você está saindo que está acumulando essas contas? Ela ficou chocada, mas foi só por um momento, e logo voltou a olhar o celular antes de responder que era apenas sua melhor amiga. Segundo ela, elas estavam saindo para se animarem ultimamente. As coisas estavam estressantes, e eu deveria saber que às vezes ela precisava de uma noite com as amigas e que o dinheiro que gastava não era muito para uma boa noite. A resposta dela foi rápida demais, ensaiada demais. Parecia que ela estava tentando esconder algo. E foi aí que eu soube que Julie não estava preocupada com o dinheiro ou mesmo com as perguntas. Ela estava tentando descobrir o quanto eu sabia. Cada vez que eu olhava para ela, via as engrenagens girando em sua cabeça, tentando avaliar se eu tinha ligado os pontos. O dia todo ela tentou me sondar, com perguntas disfarçadas de conversa casual.
Não me lembro das palavras exatas, mas era algo como: então você estava olhando as contas, né? Ou por quê? Você está preocupado com as contas? O jeito que ela perguntava, toda despreocupada e casual, me dava arrepios. Ela não estava preocupada com os gastos? Não, ela estava apavorada de que eu descobrisse outra coisa. Então decidi investigar mais a fundo nas semanas seguintes. Mantive a calma. A raiva e a confusão me corroíam por dentro, mas disfarcei bem. Julie não fazia ideia do que estava passando pela minha cabeça. Eu desempenhava o papel de marido atencioso, cumprindo as rotinas da vida cotidiana enquanto minha mente corria para descobrir o que exatamente estava acontecendo. Comecei de forma sutil. Sempre fui uma pessoa reservada, mas dessa vez comecei a monitorar discretamente as contas de telefone de Julie e a verificar seu celular sempre que podia. No começo, não havia nada que gritasse infidelidade, apenas as mensagens usuais com sua suposta melhor amiga, a mesma que ela usava como desculpa para os jantares caros. Mas então algo chamou minha atenção em uma série de ligações e mensagens tarde da noite para um número que não estava salvo nos contatos dela. Não era apenas o horário estranho que me deixou desconfiado. Era a frequência. Essas ligações aconteciam quase todas as noites, às vezes até nos momentos em que eu estava em casa. Ao meu ver, muito íntimo, muito pessoal. Eu sabia que não estava sendo paranoico. Não sou do tipo que tira conclusões precipitadas. Mas havia bandeiras vermelhas demais para ignorar. Então fiz o que qualquer homem racional, e com algum dinheiro, faria na minha situação. Contratei um detetive particular. Foi uma decisão cara, mas não hesitei. Eu precisava saber a verdade. E se isso significava gastar um pouco mais para descobrir o que Julie estava escondendo, que fosse. Em poucos dias, tive minha resposta. Julie não estava apenas me traindo. Ela estava fazendo isso com um perdedor. Esse cara era mais jovem, mais próximo da idade dela, e claramente a versão dela de emoção. Ele não era rico, sofisticado ou bem-sucedido. Era o tipo de cara que se agarra a mulheres como Julie porque ela podia bancar o estilo de vida dele, enquanto ela, por sua vez, aproveitava a atenção e o entusiasmo de estar com alguém claramente inferior a ela. O detetive não se conteve. Ele me entregou tudo. Fotos, mensagens de texto, vídeos de alguns encontros deles, até gravações. Não sei como ele conseguiu, e não me importo. Assisti a tudo com nojo. Julie, que sempre se apresentou como alguém que apreciava as coisas boas da vida, estava se divertindo pela cidade com esse idiota. E para piorar ainda mais a situação, ela estava financiando todo o caso deles com o meu dinheiro. Todas aquelas contas de restaurante, as que ela dizia ser para ela e sua melhor amiga, eram para ela e ele. Senti-me doente ao saber que estava bancando os passeios deles enquanto eu ficava em casa, cuidando da nossa família, pensando que as coisas estavam apenas um pouco tensas, mas nada além de conserto. Mas não era só o dinheiro. Era a traição, as mentiras. Ela estava vivendo uma vida dupla bem debaixo do meu nariz, sorrindo para mim à mesa de jantar enquanto gastava o dinheiro que eu ganhava com esse ninguém. Agora, tudo o que quero é vingança. E estou escrevendo isso para ver se consigo alguma sugestão forte de como posso me vingar. A atualização. Agora, aqui é onde as coisas ficam interessantes. A maioria dos homens, depois de descobrir algo assim, provavelmente pediria o divórcio. Dividiria os bens e seguiria em frente. Simples. Limpo. Mas vou te dizer, Julie não merecia um rompimento limpo. Ela mentiu para mim, me desrespeitou, me tratou como um caixa eletrônico. E, pior de tudo, ela desrespeitou nossos filhos. Eu não ia deixá-la simplesmente sair como se fosse um erro ou um lapso temporário de julgamento. Eu queria que ela sentisse cada grama da dor que me causou, cada pedaço de traição que me fez engolir, e queria que ela se arrependesse profundamente. Então comecei a planejar. E quando eu planejo, faço questão de que seja a prova de falhas. A primeira coisa que fiz foi fingir ignorância. Continuei com a farsa do marido desatento, ocupado demais com o trabalho e a vida para perceber que sua esposa estava me traindo pelas costas. Eu não a confrontei. Por que eu faria isso? Confrontá-la cedo demais daria a chance de ela mudar a narrativa, me manipular emocionalmente e tentar salvar sua reputação. Em vez disso, sorri, concordei e até fiz muitas concessões para ela. Sim, você leu certo. Dei mais dinheiro a ela, exatamente como tínhamos discutido antes dessa bagunça toda começar. Ela sempre dizia que não tinha o suficiente para cuidar da casa, e eu pensei, e por que não? Deixe-a pensar que está ganhando. Deixe achar que me tem sob controle. E foi exatamente isso que ela pensou. Ela acreditava que tinha me enganado, que sua manipulação estava funcionando e que eu estava voltando a ser um marido ingênuo e sem noção. Mal sabia ela que eu estava preparando uma armadilha. O segundo passo foi mais calculado. Comecei a mover os ativos discretamente.
trabalhei com meus advogados, criando uma fortaleza financeira que Julie jamais poderia penetrar. Contas conjuntas. Lentamente, mas de forma constante, transferi o dinheiro. Não tudo de uma vez, claro, mas o suficiente ao longo do tempo para que ela não notasse. Garanti que cada centavo que me importava estivesse intocável. Quando terminei, foi um trabalho meticuloso, mas valeu cada minuto. Quanto menos controle ela tivesse, maior seria sua queda quando chegasse a hora. Julie sempre demonstrou interesse pelo lado financeiro das coisas, especialmente no meu negócio. Na verdade, eu estava até preparando-a para um papel maior. Eu a coloquei em contato com mentores e ajudei-a a fazer cursos, e ela estava começando a se envolver com certas contas. Eu estava ensinando-a, treinando-a. E sabe de uma coisa? Provavelmente é por isso que ela achou que poderia me enganar. Mas eu vi os sinais. Sabia que tinha que cortá-la de forma silenciosa. Ela não podia saber que eu era esperto demais para cair nessa. Então comecei a retirar poder dela, aos poucos, revogando seu acesso às contas que ela não estava de olho. Coloquei limites no que ela podia ver ou influenciar. E eu não parei por aí. Entrei em contato com os mentores com quem ela estava trabalhando para treiná-la e garantir que eles soubessem que o plano havia mudado. Eu absorvi a missão sem que ela percebesse. Quando terminei, ela não fazia ideia de que havia sido completamente cortada, e eu não planejava deixar que ela soubesse disso, pelo menos não ainda. Quando eu já estava seguro financeiramente, Julie estava completamente bloqueada, eu fiz minha jogada. Eu a servi com os papéis do divórcio. Meu advogado estava trabalhando neles há semanas e tudo estava em ordem. Ela não esperava por isso. A expressão no rosto dela quando eu entreguei os papéis me faz dormir melhor à noite. Ela imediatamente começou a chorar, perguntando o que havia feito para merecer isso, fazendo o papel de vítima, exatamente como eu esperava. Ela não tinha ideia de que eu sabia sobre o caso. Eu não estava prestes a dar a ela o gostinho de uma explicação. Nenhum fechamento, nada. Apenas uma dura realidade. Eu já havia preparado meus 2 filhos mais velhos. Eles sabiam o que estava acontecendo e me apoiavam 100%. Eles me ajudaram a arrumar as coisas de Julie. Então, quando ela estava lá choramingando, pedindo respostas, eu apenas pedi para alguém ajudá-la a tirar suas coisas da casa. Nem me dei ao trabalho de ter uma última conversa. Esse capítulo estava encerrado. Claro, as coisas não terminaram aí. Julie tentou revidar. Ela ameaçou me levar ao tribunal, alegando que tinha direito a mais da metade de tudo. Ela realmente achava que ainda podia vencer. Acho que, na mente dela, ela imaginou que eu estava deixando-a por outra mulher. E que era por isso que eu estava fazendo isso. Ela não tinha ideia de que eu tinha montanhas de provas contra ela. Acabamos no tribunal, como eu esperava. Julie contratou um advogado e entrou com tudo. Mas o que ela não sabia era que eu tinha todas as cartas. O caso extraconjugal e o uso indevido dos nossos fundos matrimoniais. Quando as provas surgiram no tribunal, foi como assistir a um acidente de trem em câmera lenta. Ela não teve a menor chance. O juiz não apenas ficou do meu lado. Ele destruiu Julie. Ela saiu daquela audiência com quase nada. Um pequeno acordo que mal duraria um ano, dado o estilo de vida que ela estava acostumada. Ela perdeu a casa, o dinheiro e, o mais importante, a dignidade. Claro, ela conseguiu 30% da custódia, mas até isso parecia uma piada. Os meus 3 filhos mais velhos não querem nada com ela. Eles viram através de suas mentiras e manipulações, e agora conhecem a verdadeira Julie. Ela não faz mais parte da vida deles, e eu garanti que não faria parte da minha também. Mas eu não terminei. Julie havia construído uma reputação em nossa comunidade. Ela amava sua reputação. Então, decidi destruí-la também. Peguei todas as provas, menos as mais gráficas, e enviei para o círculo social dela, seus amigos, familiares e conhecidos em comum. Garanti que todos soubessem quem ela realmente era e o que ela havia feito. Sua reputação? Destruída. Convites para jantares sofisticados, festas e eventos? Sumiram, pelo menos por enquanto. Obviamente eu sei que a minha reputação também acabou ficando meio afetada com isso, não sou um tolo. Afinal de contas, eu mostrei aos outros que fui enganado e traído. Todavia, como eu meio que já disse anteriormente, essa é uma das vantagens de ter uma condição financeira boa. Você sofre muito menos esse tipo de impacto do que uma pessoa de classe mais baixa sofreria. Ademais, eu também sei que com o tempo, se ela conseguir algum dinheiro, talvez ela consiga se reerguer. Mas quem quer confiar em uma traidora estabelecida perto de seus maridos ricos? Também devo informar que o amante dela desapareceu assim que as coisas ficaram difíceis, o que não foi surpresa. Julie ficou sem dinheiro, sem seu status elevado e sem o apoio financeiro que eu fornecia. No final, só posso dizer que Julie recebeu o que merecia.
Ela achou que poderia me manipular, me usar como sua rede de segurança enquanto perseguia alguma versão juvenil de emoção. Mas o que ela acabou encontrando foi o vazio. E acredite em mim, eu garanti que ela sentisse cada segundo disso. E estou livre. Livre da manipulação dela, de sua toxicidade. Ela definitivamente não pode mais me machucar, nem a mim e nem a minha família. E nunca mais vou deixar alguém como ela se aproximar de mim novamente. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Quanto ao relato, imagino que perder a primeira esposa e depois ter que reconstruir a sua vida enquanto criava seus filhos deve ter sido algo bastante difícil para o OP. Até por isso, ele aceitou Julie em sua vida, mesmo vendo bandeiras vermelhas, pois ele estava tentando criar alguma estabilidade para todos. Isso que aconteceu com o OP mostra bem que em situações difíceis, devemos tentar manter o máximo de calma possível e evitar de agirmos por impulso, pois quando isso ocorre, a tendência maior é de que as coisas só piorem. Fiquei triste em ouvir que o OP teve de passar por isso, bem como pela situação de ver a sua querida filha totalmente frustrada com ele, para que ele finalmente conseguisse despertar para a realidade. Após isso acontecer, foi muito bom saber que ele manteve a calma e agiu com sabedoria, juntando todas as provas possíveis e buscando fazer com que ela pagasse pelas suas atitudes ingratas, egoístas e maldosas. Ao final, ele e seus filhos se aproximaram mais do que nunca e conseguiram colocá-la em seu devido lugar. Ela pagou um preço alto pelas suas ações, e agora o OP está livre. Isso me fez lembrar as palavras dos meus amigos Carlos Faria e Gustavo Celestino, que já disseram: a vida do solteiro hoje é uma vida muito boa. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.